Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje vai trazer para vocês a atualização, prestação de contas sobre a Magalu. Vamos lá, compartilhar aqui as principais pautas para você entender aí em casa se vale a pena ficar comigo até o final. Bom, a gente vai falar sobre PCA, pessoal, com contribuição aqui total do pessoal da Genial, que é a nova casa aqui do canal. Vou fazer o merchan durante o vídeo para vocês. Vamos falar sobre PCA 15 ano a ano. Comentar um pouquinho sobre os administrados versus alimentação versus preços livres. Convidar vocês para quem quiser e quem não tiver aí assessoria nesse momento, não estiver contente, abre conta com a gente. Agora, Brunão, também com a escritório aqui em Jundiorque, City, Jundiaí. Vamos falar sobre curva de juros, o que eu imagino da curva de juros que vai corroborar para o próximo gancho do Trig 11. E aí sim, pessoal, terminamos com o Magalu. Análise, prestação de contas, embora pouca coisa tenha mudado, né, em relação à semana passada, não foi uma semana positiva, tá? Então tá tudo linkado, pelo menos eu espero que esteja ao final do vídeo, as pautas, certo? Então disclaimer na tela, convido a todos a se inscreverem no canal, ativar as notificações, são 2 vídeos por dia aqui no YouTube, pessoal. Bom, vamos lá. IPCA, pessoal, o que é importante, pelo menos na minha visão, né, o que eu considero ser importante? Primeiro, tendência do IPCA, certo? Porque acabou a tendência de queda nesse momento e nós temos agora a fotografia de julho e agosto, né? Julho para agosto, começando, né, a esquentar um pouquinho mais, depois de todo o esfriamento de julho do ano passado. O que a gente tem que colocar aqui em mente? Que julho do ano passado para cá, nós tivemos, tá, esse degrau da inflação aqui, ó, essa super pancada na inflação, foi muito em função do ICMS. Então, a tendência da inflação pré-ICMS estava de estabilização, vou pôr em verde aqui para ficar mais fácil, estava em estabilização, tá? E depois do ICMS nós tivemos de fato a queda, e ao longo da queda via ICMS startada, a política monetária também bateu, principalmente manufatura, né? Tivemos aí varejo já reportando dados muito ruins, tá? E aí ao longo do julho 22 até julho 23, queda nos índices inflacionários. Janeiro de 2023 foi interessante porque o mercado esperava ali um reajuste, tá? Ou o fim do ICMS foi ali postergado, principalmente na parte de combustíveis, e aí não, ao longo de fevereiro em diante, nós começamos a ter a economia, pelo menos na ótica da inflação, sendo ali monitorada e muito, né, no lance de consequência da política monetária. Cada vez menos pós-PEC da transição, etc., nós tivemos ali governo, etc., fazendo algum tipo de nuance pré- ou anti-inflação, pró- ou anti-inflação. Recentemente, né, no mês, se eu não me engano, né, no mês de agosto mesmo, né, a Petrobras segurou ali o preço de petróleo e nós tivemos um deságio de 30%. Então, muito provavelmente, a fotografia que virá em setembro de agosto vai ser uma fotografia de estabilização de inflação, quem sabe até de aumento da inflação devido ao reajuste, tá? Então nós devemos ter ali um IPCA, pessoal, uma inflação achando piso. Nesse sentido, a gente começa a ficar de olho ali, de repente em papéis pós-fixados, né? Um interesse ali em trades ou em alocação de renda fixa, tá? E na expectativa de uma contratação, que na verdade já foi contratada, na expectativa então de uma não mudança de discurso e de execução de política monetária via Banco Central, nós devemos ter a continuidade dos cortes em 50 pontos base. Nesse cenário onde a inflação segura, para de ceder e os juros continua caindo, tá? É o melhor cenário para a utilidade pública em renda variável. Tá? Então, IPCA para de ceder, receita para de ser reajustada para baixo. CDI para de subir, já parou há muito tempo, mas a Selic não só para de subir, estabiliza, mas é cortada e continua sendo cortada mesmo com a inflação de repente achando seu piso. Isso, pessoal, deve trazer, tá, um primeiro momento de volta aí à utilidade pública, embora a utilidade pública aqui no Brasil seja ali um foguete de qualquer maneira, né, porque é um setor muito benquisto aí pelos investidores devido aos dividendos, devido também à modernidade da sua legislação, a maturidade também é bem moderno. Então, assim, utilidade pública poucas caíram, né? Eu cheguei a postar um vídeo da Taesa aqui, eu vendi a 38, por exemplo, mas aos 34 já voltei às compras, né? Então, assim, é um nuance bem ali de ajuste, mas o macro começa a favorecer muito as empresas de a utilidade pública
em detrimento às empresas de consumo, pessoal. Por quê? Apesar do corte de juros, a gente vai ter só em setembro. E a política ainda está ácida, tá? Ainda está em contração, tá? Das condições financeiras. Então, é um momento difícil para as small caps, fora as small caps de utilidade pública. Porque nós devemos ter inflação subindo e o CDI ainda não sendo a Selic ainda não cortada. E o CDI, que é a curva de juros que eu vou falar, empinando um pouco. Nesse cenário aqui, então, pessoal, fim de agosto, começo de setembro, olha, empresas com receita via inflação. Então, CCRs, TOTUS, Sinquias, utilidade pública, elas são mais beneficiadas, tá? No curtíssimo prazo. Como se fosse um trade mensal ali, seria isso, né? O consumo e varejo apanhando e aquelas que têm ali, que prestam serviço e que têm receita atrelada à inflação, reajuste, etc., recebendo um pouquinho mais de fluxo no curtíssimo prazo. Seria essa a minha ideia. Não vou falar aqui sobre as continhas, só comentar que serviços subiu, né, pessoal? Serviços, então, perde os cortes, né, perde a tendência de queda e dá um primeiro sinal de alta. Tá? Enquanto que também nós tivemos ali os administrados. Esses podem ser mais, vamos dizer assim, literalmente controlados pelo governo, por isso que administrados. A gente vai estar falando aí de gasolina, energia elétrica. Então, muita atenção a essa dinâmica. Se subiu a energia, interessante você olhar. Gasolina, com o reajuste da Petrobras, vejam qual foi a performance da Vibra. Então, tem sim rendas variáveis. Tem sim setores e empresas específicas que também se dão bem nesse cenário, pessoal, da inflação chegando no seu piso. Tá? Falei de algumas aqui, então muita atenção. Créditos para esse documento e também esse relatório aqui do IPCA para o pessoal da Genial, que é a nova casa do canal, pessoal. Então já deixo aqui o convite para você. Não tem assessoria ou não está muito contente com a sua, gosta do meu trabalho, quer me conhecer, quer ter contato direto comigo, estarei pelo menos um dia por semana nesse escritório, que é em Jundiaí, e agora parceria com a Genial. Então, se você gosta da Genial, tem simpatia, pois bem, pessoal, finalmente o canal volta a ter uma casa desde o meu projeto com a Necton, que eu estou sem. Então, agora com a Genial, link na descrição, abra conta com a gente e aproveite todos os benefícios aí, tá certo? Feito isso, merchan, pessoal, a gente vai para a curva de juros. Então, o que eu imagino para a curva de juros, pessoal? Nós tivemos pós-IPCA uma leve alta. Eu acredito que essa curva de juros possa abrir até os 10,58. Então, olhando para essa abertura de curva de juros, mesmo com a Selic sendo contratada para baixo, né, com o corte da Selic, pessoal, a gente deve ter, via base do IPCA, que está fraca por causa do ICMS ano passado, dados ruins, não muito construtivos no curtíssimo prazo, gerando preços inferiores das ações, tá? No curtíssimo prazo, que não vai deixar de ser oportunidade, pessoal. Na minha opinião, não vai deixar de ser oportunidade, certo? Mas há um curtíssimo prazo onde somente empresas relacionadas à inflação devem se beneficiar. A volta do trade dos reajustes inflacionários aí das empresas mais conectadas com a inflação. Aí de small cap eu lembrei de uma TOTS, você pode olhar para a Sinqia, utilidade pública, Neoenergia, a ASB, né, que vão ver a sua dívida diminuindo, porque o CDI, a Selic está sendo cortado, o CDI tomou uma pancada, e as receitas voltando, ou podendo voltar aí, quem sabe, se a inflação continuar achando estabilidade ou até subindo, tendo reajuste para cima, tá? Depois de quase um ano, né? Desde julho, agosto, que a inflação é reajustada, IGP e IPCA ajustada para baixo, certo? Feito isso, bastante atenção para esse giro tático, mas para o longo prazo, tendência da política monetária é de corte, portanto, de valorização de todos os ativos da Bolsa, tá? Taticamente, fim de agosto, começo de setembro, é uma sazonalidade ruim ainda para a Bolsa, mas já há grandes oportunidades, como existiu ali em março, abril. A gente pode começar a ver um novo março, um novo abril, a patamares de preços mais altos, porque os juros do CDI estão menores, tá? Nesse momento, na primeira quinzena de setembro, certo? Então, o TRIG 11, pessoal, eu acho que pode ceder até o 35,94. Aqui eu quero ilustrar um pouquinho desse ceder das small caps. Pode ser que haja, tá, essa queda, e aí você ir acumulando ou distribuindo os seus aportes, escalonando para baixo, olhando juros, olhando o cenário macroeconômico, é bem importante. A minha ideia nessa primeira pauta aqui, antes de falar da Magalu nos preços, é só dizer para vocês como que eu estou olhando a volatilidade no curtíssimo prazo. Acho que é para baixo. O valor, que é médio e longo prazo, eu acho que só tende a aumentar,
tá? Porque por mais que nós não tenhamos muito chão, muito, vamos dizer assim, muita condição para cortar a Selic e ela de repente ficar abaixo dos 10% no ano que vem, tá? Somente esse corte e a estabilidade da mesma já valorizam os ativos. Então, eu acredito que sim, estamos no topo das small caps, no curtíssimo prazo, cede, mas esse suporte de setembro, por exemplo, se eu estiver certo, e no Trig 11, estou usando ele como cobaia, de 35,94, tá? Especificamente que é a região dos 36, 35, 34, essa precificação aqui pode ser a mínima dos próximos 2, 3 anos. Tá? E o cenário que eu tenho é que a gente perdeu a tendência de baixa, tá nítido isso, e eu errei, né, no Trig 11, eu achei que ele não passaria do amarelo aqui e chegou no vermelho. Tá? Então passei 2 meses aqui errando e deixando de ganhar dinheiro, por exemplo. Mas ele perde então a tendência de baixa, rompeu um topo anterior aqui, o Trig, certo? E agora, agosto, setembro, ele pode fazer isso aqui, ó, voltar para essa região. Tá? E aqui namorar por um bom tempo. Não acho que vamos ter a expansão no curtíssimo prazo ou no rush natalino, mas a gente deve ter, performando nesses pontos aqui, que para mim é o 35,94, tá? As melhores compras. Por hora ainda não, tá? A expansão para cima. Acho que a gente depende ainda de um crescimento econômico sem inflação. Tá? Então acho que eu teria mais cautela nessa expansão das small caps no curtíssimo prazo, mas com certeza estou construtivo no médio. O que é médio, pessoal? Outubro para frente já podemos ter ali um esqueleto melhor de previsibilidade econômica ou 2024. Beleza? Feito isso, vamos para Magalu. Terminamos com ela, pessoal, uma semana chata de queda, né? Que deu um sinal bom de alta aqui no começo, mas depois esvaziou. Que era o meu cenário base, porém errei, né? Eu achei que segunda-feira era um dia comprador para a bolsa. E ao longo da semana, nós teríamos ali realizações de lucro, fazendo com que a bolsa voltasse para segunda ou até rompesse segunda-feira. Não. Segunda-feira foi um dia de baixa. Tá? Terça e quarta foram dias de alta, né? Principalmente por causa da Petrobras e Eletrobras. E aí quinta e sexta que nós tivemos, acho que sexta-feira especificamente, quinta e sexta melhor, né? Nós tivemos realizações que me deram um pouco de credibilidade, né? Mas eu errei no time, né? Achei que segunda ia ser um dia comprador por causa da data corte de Banco do Brasil e Petrobras. Magalu, pessoal, olha, aqui, mesmo cenário, tá? Continua sendo suporte, continua tendo cenário base que 2,48 de lá não passa, 2,55 já tocou, 2,64 também é um baita suporte, e mesmo com o prejuízo, ela iria suportar ali. Por hora, estou dentro do meu cenário base, está dentro. Tá? E qual que é o alvo? 3,34 nesse curtíssimo prazo. Ela e a classe de ativos da Magalu, Marketplace, Consumo e Varejo, Erings da vida, são as mais impactadas no curtíssimo prazo por essa dinâmica de CDI abrindo, mesmo com a Selic fechando, com contratação de corte, com curva de juros abrindo, tá? E inflação voltando a subir um pouquinho. Esse tipo de small cap é que mais apanha. Então, natural a Magalu ter tomado um tranco. Qual que é a diferença aqui da Magalu para uma Edux ou para uma construtora? É que a Magalu não subiu como subiu a construtora, como subiu a Tenda, por exemplo, como subiu uma Edux. Então eu creio que o impacto desse cenário no curtíssimo prazo negativo para as small caps, o impacto na Magalu especificamente seja menor. Então esse continua sendo o meu cenário base, construtivo, e que ela em algum momento no curto prazo vem para o 3,34. 3,84 e os últimos alvos continuam os mesmos, né? 5,89 lá, sendo o principal norte. Beleza, pessoal? Você que está desconstrutivo, você que não está construtivo, tá? O que você vai estar olhando? Esse cenário atual de estabilização da inflação e abertura de curva de juros, mesmo com a queda da Selic, é o cenário perfeito para você sacramentar essa pernada de queda, que tem alvo em 1,79, 1,59, 1,50, 1,56. Tá? Não há cenário melhor do que o atual, e principalmente de sazonalidade, né? Agosto e setembro, que são meses difíceis, pré-rush natalino. Não há cenário melhor para você apostar nesse cenário. Tá? Nesse viés negativo. Tá? Tô querendo mostrar para vocês que não é o meu cenário base, o amarelo, tá? Mas se acontecer, tá lá. Beleza? Não, você apostou e apostou correto. Eu venho aqui e digo que errei. Meu cenário base é que ela fica caranguejando aqui e aos poucos vai para 3,34 e 5,89 nesse curtíssimo prazo.
Curtíssimo curto, né? 2024 incluído. Incluso. Assassinando português aqui. Certo, pessoal? É isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.